Chuva em Vicente Pires, nem foi preciso um temporal para as casas serem invadidas pela lama nas obras. Mortes dos animais, sobe para 9 o número de mortes misteriosas no Zoológico de Brasília. O tigre Dandy foi o último caso neste domingo. Caso Vilela, julgamento chega ao 8º dia e a gente continua acompanhando aqui no Band Cidade. A Adriana Vilela é acusada de matar os pais e a empregada e só deve ser ouvida amanhã. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Aconteceu o que todo mundo esperava. Bastou cair a primeira chuva para Vicente Pires virar de novo um mar de lama. Com as obras que nunca acabam, a situação fica ainda pior. E você vai ver agora o resultado da chuva de ontem. Olha que o período de temporais ainda nem começou. No domingo, Charles acordou por volta das 6 horas da manhã e se deparou com uma triste cena. A casa dele, que fica na Rua 8, em Vicente Pires, foi invadida por lama. Neste vídeo, feito pela mulher dele, é possível ver os estragos. Não adianta a gente limpar, porque se começar a chover vai voltar. Eles vão ter que fazer alguma coisa ali para conter a lama ali fora. Nós não tínhamos ouvido nem o barulho da chuva, né? Quando acordou que viu a casa totalmente tomada pela lama, aí minha mulher começou a desesperar e a gente começou a olhar, ela desesperou e começou a chorar. Eu falei, não, calma, vamos procurar as providências. Desesperado, ele procurou a polícia, que o orientou a procurar os responsáveis pelas obras de infraestrutura da cidade, já que a situação pode ter sido provocada pelos serviços de preparo da pista. Só depois de muita conversa, trabalhadores da administração fizeram a limpeza, que durou menos de 1 hora. Nem vê o susto, o vento, tudo, é só a lama. A gente vê esse tipo de situação na televisão, porque aconteceu no Rio de Janeiro, porque desbarrancou uma casa. Aí você acorda e isso é na tua casa, né? Você fica meio que assustado. Dias atrás, os moradores mostraram parte desses problemas. Revelaram ainda que a temporada de chuva levanta preocupações antigas. Disseram que esperam que o serviço seja entregue o quanto antes. A gente quer que ela termine o mais rápido possível, né? Mas a informação que chegou para a gente é que ela não termina esse ano. A Secretaria de Obras faz diversas reformas pela região. Segundo a administração, as obras devem quase parar durante o período de chuvas e retornar apenas no início do ano que vem. Enquanto isso não acontece, os prejuízos aumentam para os moradores. Assunto para a gente conversar com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Quando esse problema Muito obrigado, bom estar de volta. E quando esse problema de Vicente Pires finalmente deve acabar, hein, Cláudio? Olha, a expectativa é dentro de um mês, é o que o governo já falou isso na semana passada, né? Dentro de um mês esse problema vai estar resolvido. A questão é que com a chegada das chuvas, esses problemas, os problemas de trânsito, de tráfego, de veículos, de pessoas e tal, acaba bastante prejudicado, ainda mais do que estava apenas com poeira, né? A boa notícia é que há obras em andamento, finalmente, né? A gente aqui se sucedia assim, ora no inverno, ora no verão, reclamando de problemas de Vicente Pires por falta da presença do Estado, né? Ninguém fazia nada. Agora, pelo menos, as obras estão sendo feitas, 70% já foram concluídas e, segundo o governo, dentro de 30 dias, isso estará resolvido em definitivo. E a gente vai acompanhar. E agora começa a inscrição para o PAS, o Programa de Avaliação Seriada da UNB. A prova é uma forma alternativa de ingressar na Universidade de Brasília e, ao todo, são 4.232 vagas para os 2 semestres do ano que vem. As provas são em dezembro, a taxa custa R$ 118,00 e as inscrições vão até o dia 18 de outubro, exclusivamente pelo site. Anote aí, sebrasp.org.br/PAS, está aparecendo aí na sua tela. Olha, o governo federal desbloqueou pouco mais de R$ 8 bilhões do orçamento. 3 ministérios foram mais bem beneficiados, foram beneficiados aí, vão receber 65% do valor. São eles Educação, Economia e Defesa. A decisão já tem 10 dias, mas hoje o MEC detalhou o que vai fazer com o dinheiro. Tem detalhe chegando ao vivo com a Renata Dourado, vai aparecer na tela, já está com a gente por aqui. Como é que vai ser esse desbloqueio agora, hein, Renata? Boa tarde.
Olá, Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Pois é, essas três pastas aí, como você bem disse, Educação, Defesa e Economia, vão receber algo em torno de 5,4 bilhões de reais. E a maior parte desse dinheiro vai para o Ministério da Educação, que vai receber algo em torno de 2 bilhões de reais. 1 bilhão 990 milhões de reais. E hoje, o ministro da Educação exatamente especificou, né, quais as áreas, para onde que esse dinheiro, esse recurso tão bem-vindo aí, vai ser destinado. Então, 58% desses recursos, ou seja, 1,5 bilhão, vão para universidades e institutos federais, que sofreram com esses recentes contingenciamentos aí. Então, esse valor vai para a despesa de custeio, pagamento de água, pagamento de energia e outras despesas ali de rotina dessas faculdades e desses institutos. Parte do valor também vai atender educação básica, concessão de bolsas e de pós-graduação. Cerca de 270 milhões de reais serão transferidos para o pagamento de bolsas de pesquisa do CAPES. A gente lembra aí uma polêmica recente, no começo deste mês, o Ministério anunciou aí o corte de mais de 5.600 bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, exatamente por conta desses recursos, né, que haviam sido contingenciados. O MEC também vai destinar 290 milhões de reais para a compra de livros didáticos. Já garantiu aí que esse problema, portanto, está resolvido, já vai ter livro didático aí disponível. E, além disso, o MEC vai receber cerca de 1 bilhão de reais do fundo da Petrobras, mas isso só vai ser destinado lá para o mês de final de novembro e dezembro. Rodrigo. Obrigado, Renata. De olho nos números, Cláudio Humberto, depois de bloquear, agora chegou a hora de desbloquear. Deu uma folga aí no orçamento? Exatamente. O que aconteceu, e essa é a boa notícia que a gente precisa dar, né, é que isso só é possível em razão da melhoria do desempenho na arrecadação do governo. Isso mostra que a economia está reagindo. Isso mostra que os negócios voltaram a acontecer e com eles chegaram os impostos. E é exatamente esse aumento de receita tributária que permite ao governo devolver ou pelo menos desbloquear os recursos que foram bloqueados. Olha, uma entidade de proteção aos animais acusa o Zoológico de Brasília de maus tratos e negligência, o que o zoológico nega. Desde o início do ano, 9 animais morreram. O caso mais recente aconteceu ontem. O tigre de Bengala, Dandy, tinha doado sangue para a tigresa Maia, que estava com uma infecção abdominal. 3 dias depois do procedimento, ele não resistiu. O tigre de Bengala tinha feito uma coleta de sangue para exames para que pudesse doar sangue para a irmã, a tigresa Maia. O procedimento era para reverter um quadro de infecção abdominal grave da tigresa. Na semana passada, nossa equipe de reportagem acompanhou esse processo. Na ocasião, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília falou sobre o caso da tigresa. Os dois foram doados ao Zoológico de Brasília pela França em 2011. A ideia era usar os animais num projeto de conservação, mas nunca se conseguiu a aproximação deles. Essa cirurgia foi feita, a sutura rompeu, essa sutura precisou ser refeita e novamente o organismo dela teve algum tipo de rejeição por essa sutura e pela inflamação existente no local, ela precisou ser submetida a uma outra intervenção. Maia apresentou melhoras e está em processo de recuperação, mas o tigre, depois de doar sangue, apresentou alteração no quadro de saúde. No domingo, o felino, que tinha 10 anos, morreu. Desde o começo do ano, pelo menos 8 animais de grande porte já morreram no Zoológico de Brasília. Entre eles, uma espécie africana muito parecida com os nossos bovinos. Ex-funcionários atribuem às mortes a inexperiência dos veterinários em cirurgias complexas. A Federação de Proteção Animal do Distrito Federal abriu um processo na Vara do Meio Ambiente. O zoológico nega as acusações de maus tratos e negligência. A maior causa de morte dos animais que são cuidados aqui há muitos anos é a idade. Assim como os humanos, os animais eles são suscetíveis a diversas doenças. Sobre a morte do Dandy, o tigre de Bengala, a Fundação disse que vai se pronunciar assim que sair o resultado do laudo da perícia. O zoológico da capital conta com cerca de 1.000 animais de 170 espécies e é visitado por cerca de 30 mil pessoas por mês. E a Renata Dourado volta agora com mais um recado para você. Eu quero falar com você agora sobre futuro.
Isso mesmo, o futuro do nosso país. A nova Previdência, que está agora no Senado, tem como um dos objetivos garantir o futuro das novas gerações. Você sabia que em 30 anos, as projeções indicam que a população idosa vai ter ultrapassado a população mais jovem? Por isso é necessário fazer mudanças. Para se ter um sistema saudável que permita o país crescer de maneira sustentável, é preciso fazer ajustes. Agora é seguir em frente. Se você quiser entender melhor quais são as etapas da aprovação ou quiser ver os principais pontos da nova Previdência, acesse www.brasil.gov.br/Nova Previdência. O Brasil precisa seguir em frente. Essa é a verdade. Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil. Acompanhe o andamento em www.brasil.gov.br/Nova Previdência. E a seguir tudo sobre o julgamento de Adriana Vilela, que entra no 8º dia. O Band Cidade volta daqui a pouco. O crime da 113 Sul, fim de semana, foi marcado pelos últimos depoimentos da defesa de Adriana Vilela, acusada de matar os pais e a empregada da família. No domingo foram ouvidas duas testemunhas de defesa, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Pedro Gordilho, e o perito criminal Sami Jundi. O primeiro era amigo do casal Vilela e afirmou que nunca viu momentos de agressividade entre a filha e os pais e não acredita na participação de Adriana no crime. O segundo comentou evidências que fazem parte do processo. Segundo ele, as provas indicam que o crime foi um latrocínio e que os executores dos homicídios entraram no apartamento com a intenção de roubar. O 7º dia do julgamento marcou o fim dos depoimentos das duas últimas testemunhas convocadas por defesa e acusação. No sábado, um dos ouvidos foi Livino Silva, ex-companheiro de Adriana. Ele contou que foi procurado por ela quando os pais sumiram e estava com Adriana quando ela foi avisada do crime. Ele se emocionou ao lembrar do caso. Bom, eu também me emociono em lembrar, mas ficamos todos muito emocionados, desculpem, né? É muito chocante você ver pessoas tão queridas sofrendo tanto. Ao todo, 24 pessoas foram ouvidas, entre policiais, especialistas, parentes e amigos de Adriana e de outros envolvidos no caso. A arquiteta Adriana Vilela é acusada de ser a mandante do assassinato do pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, da mãe Maria Vilela e da empregada da família, Francisca Nascimento. O caso ocorreu em 2009 e ficou conhecido como crime da 113 Sul. Eles foram mortos a facadas. Os corpos foram encontrados já em estado de decomposição no dia 31 de agosto de 2009. A perícia demonstrou que as vítimas foram assassinadas no dia 28 de agosto de 2009, por volta das 7h15. A Adriana sempre negou todas as acusações. A defesa dela argumenta que o processo é uma distorção psicológica feita pelo Ministério Público. Para a acusação, ela tinha desentendimentos com os pais por causa de dinheiro, e essa seria a motivação dos crimes. Em 2013, 3 homens foram condenados pela execução dos homicídios. Somadas, as penas de Leonardo Campos Alves, Paulo Cardoso Santana e Francisco Marlon Barros Aguiar passam de 177 anos de prisão. A expectativa agora é em torno do depoimento da própria Adriana Vilela. Então vamos saber como é que está o julgamento agora, ao vivo, chegando com a Natália Paz. Uma boa tarde, Natália, com as suas novidades por aí. Boa tarde, Arango, a todos que acompanham o Band Cidade. Entramos justamente aí na segunda semana de julgamento de Adriana Vilela, com a expectativa em cima do depoimento dela, que ainda não aconteceu. Agora pela manhã foram lidas peças do processo, apresentado um áudio por parte da acusação, e agora a acusação também mostra vídeos dos acusados que foram condenados aí na época e também de testemunhas que prestaram esses depoimentos na época do crime. Cada um desses vídeos aí tem cerca de 30 minutos. E sobre esses vídeos nós falamos mais cedo com os promotores e também com o advogado de Adriana. A defesa diz que a apresentação desses vídeos era desnecessária. Já a acusação diz que a apresentação desses vídeos é extremamente necessária aí para dar mais embasamento aos jurados na hora deles tomarem uma decisão. No momento da apresentação desses vídeos, a Adriana pediu para se retirar aqui do tribunal, aqui da onde está sendo apresentado, onde
estão sendo apresentados os vídeos. O mesmo aconteceu ontem, quando um perito foi fazer a sua apresentação e mostrou então fotos dos corpos dos pais de Adriana, quando eles foram encontrados aí 3 dias após o crime. O depoimento de Adriana está sim previsto para hoje. O que acontece? Como a partir do momento em que a Adriana começar a falar, esse depoimento ele não pode ser interrompido, ainda está sendo estudado então se ele vai começar hoje à tarde ou se vai acontecer amanhã, porque esse depoimento deve ter no mínimo 4 horas e caso aconteça hoje à tarde, ele pode então entrar madrugada adentro, se for o caso. Também conversamos com o irmão de Adriana, que diz que a família não acredita na acusação e que crê na hipótese de roubo seguido de morte. Nós seguimos acompanhando esse julgamento e vamos atualizando as informações. Orengo. Obrigado, Natália Paz, trazendo todas as informações. Cláudio Humberto, depois desse longo julgamento que já dá para avaliar. Olha, é difícil de ver, né? Porque afinal difícil de você prever, porque afinal de contas o corpo de jurados é que vai tomar decisões com relação a isso, né? A exibição desses vídeos, na verdade, reportagem, né? É digamos assim, um apanhado de reportagens que foram feitos ao longo dos anos sobre esse caso. Na verdade, vai mostrar o que a acusação pretende, é tentar de alguma maneira reconstruir a imagem negativa que foi feita pela cobertura jornalística de Adriana Vilela. Mas o que importa mesmo são as provas que constam dos autos. E as provas contra ela são ridículas. São, enfim, provas que não podem ser levadas muito a sério. A defesa, inclusive, conseguiu a proeza de recuperar e de refazer todo o dia de Adriana Vilela no dia do assassinato, né? Apresentou, inclusive, testemunhas, ontem foram ouvidas testemunhas que mostravam que estavam com a Adriana Vilela antes, durante e depois do crime, o que tira ela completamente da cena daquele assassinato que deixou a todos tão chocados. Muita gente tem dito aí que esse é o julgamento mais longo da história, mas não é verdade, ainda não é. O mais longo da história, até por enquanto, ainda é de José Carlos Alves dos Santos, que foi diretor de orçamento do Senado Federal e foi acusado de matar a sua própria mulher. O julgamento dele só foi concluído no 9º dia. Apenas 9 dias depois de iniciado é que a sentença foi prolatada. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, condenou a confissão do ex-chefe do Ministério Público, Rodrigo Janot, sobre um plano de assassinar o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, dentro do prédio do tribunal. Janot fez a revelação na semana passada. Após a polêmica revelação de que planejou matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o ex-procurador-geral da República saiu de casa neste sábado, escoltado por seguranças. Rodrigo Janot foi a uma distribuidora de bebidas, onde costuma encontrar com amigos em Brasília. Ele não conversou com a imprensa. Disse apenas que vai se posicionar na semana que vem. Em meio à crise instalada, um novo procurador se pronunciou. Por meio de nota, Augusto Aras considerou inaceitáveis as atitudes de Janot, mas ressaltou que os erros de um único ex-procurador não têm o poder de manchar o Ministério Público e seus membros. Rodrigo Janot afirmou em entrevistas que em 2017, após um desentendimento com Gilmar Mendes, entrou armado no Supremo com a intenção de matar o ministro. A minha ideia é que ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E foi armado. Agentes da Polícia Federal apreenderam um tablet, um celular e uma pistola na casa de Rodrigo Janot, que assinou o termo de entrega dos pertences. O mandado foi autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que suspendeu o porte de arma do ex-procurador, além de proibir a entrada dele na sede do tribunal e de se aproximar dos 11 ministros. As medidas cautelares foram solicitadas por Gilmar Mendes, que reagiu à notícia dizendo que Janot precisava de tratamento psiquiátrico. A Associação Nacional dos Procuradores da República também condenou as declarações, mas repudiou as buscas na casa de Janot. Disse que o Supremo não possui jurisdição sobre eventuais atos do ex-procurador. Agora, Cláudio Humberto, não foi a única declaração de Janot que causou aí muita repercussão. Quais são as outras declarações? Pois é, está no livro dele, né? Aliás, dizem que ele fez essas declarações para vender livro. Deu errado, porque afinal de contas o livro já está circulando de graça nas redes sociais.
A questão é que o ex-procurador, além de revelar o plano de matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele ainda confessa algo que é um crime. Ele disse que quando era procurador-geral da República, ele manteve numa sala ao lado da sala do seu gabinete, do seu próprio gabinete, numa repartição pública federal, um autêntico boteco. Ele disse que tinha lá, nomeadamente, vinhos, uísques, cachaça, gin, né, e outras bebidas, etc. Eu fiquei até curioso saber que etc. é esse. Serão tiragostos, né? Vai ver que eram também tiragostos por conta do contribuinte, por conta dele próprio, ninguém sabe ao certo. Ele também falou que recebeu propostas indecorosas de autoridades para não investigar determinadas pessoas, que ele ouviu essas propostas, por exemplo, do então vice-presidente Michel Temer, ouviu também essa proposta do então senador Aécio Neves, que até o convidou para ser vice na chapa dele, na chapa presidencial dele. Se ele considerou essas propostas indevidas, então ele poderá ter cometido outro crime, o crime de prevaricação. Se a proposta foi indecorosa, ele deveria ter dado voz de prisão nas autoridades, ou no mínimo denunciá-las aos órgãos competentes. A chuva está de volta e, apesar dos vários benefícios, é importante redobrar os cuidados com o mosquito Aedes aegypti. Veja só. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Agora eu quero fazer uma convocação para você que está me assistindo. Uma convocação para uma guerra contra o mosquito Aedes aegypti, porque ele está pegando como nunca. Precisamos que você entre para o combate contra a dengue, a chikungunya e a zika. Doenças graves que provocam muito sofrimento em todos, como nas famílias que perdem parentes queridos, nas pessoas que sofrem por meses seguidos com as dores insuportáveis e nas famílias que viram seus bebês nascerem com microcefalia. A gente pode vencer essa guerra, mas depende da sua participação. Você é responsável por eliminar focos de água parada na sua casa, alertar seus vizinhos, avisar os responsáveis sobre lugares abandonados e com possíveis focos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Só assim conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio nesta guerra não é a água ficar parada, é você ficar parado, porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família. Saiba mais em saude.gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E a seguir, acidente deixa 4 pessoas mortas, entre elas uma criança em São Sebastião. O Band Cidade volta já. Uma mulher foi morta a facadas na noite de ontem no setor de placas das Mercedes, no Riacho Fundo 1. Ainda não foi encontrado suspeito de matar a mulher, mas a polícia acredita que tenha sido mais um feminicídio. Se for confirmado, esse será o 24º caso deste ano. Um acidente grave deixou 4 pessoas mortas, entre elas uma criança de 2 anos. Os socorristas tentaram animar o menino, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O acidente foi agora há pouco, perto do Autódromo de São Sebastião, e a batida envolveu 2 carros. Os bombeiros ainda fizeram o resgate de uma 4ª pessoa e a pista foi interditada para perícia. O trânsito na região, neste momento, está bem complicado. E vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento é promovido pela TV Band e também pela rádio Band News FM. Vai ser no dia 5 de outubro, no Bosque do Sudoeste. E as inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br/Pink for Life Run 2019. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mostrar os seus vídeos, mandar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp do Band Cidade, então anote aí o nosso número, que é o 99976-9204. E o Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Vem chegando aí os donos da bola e a gente manda um abraço para o aniversariante do dia, o Dani Pança, que está chegando. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!